Olá, benditos! O capítulo de hoje começa com uma ordem e uma convocação para as ilhas. A palavra ilhas, no original hebraico, é um termo poético que traz a ideia de nações idólatras desde os confins da terra. Deus está ordenando que todas as nações, até mesmo as mais distantes, fiquem em silêncio diante dele. Todas estão sendo convocadas a comparecer diante do tribunal de Deus para julgamento. Deus as aconselha, inclusive, a buscar renovação de forças ao entrarem no seu tribunal. A repetição da frase renovem suas forças, mencionada em Isaías 40:31, pode muito bem ser irônica, porque assim como o povo de Deus renova suas forças no Deus verdadeiro, as nações são ironicamente exortadas a fazer o mesmo, mas em seus ídolos, criados por eles mesmos. Se vão ousar contestar com Deus, é melhor estarem preparadas. Deus permitirá que os idólatras de todo o mundo venham diante dele e justifiquem sua idolatria. Eles terão a oportunidade de falar, embora inicialmente deverão ficar em silêncio na presença do Senhor. Os estudiosos questionam sobre quem seria aquele que surgiu no Oriente, mencionado no versículo 2. Uns acham que se refere a Abraão, outros acham que se refere a Ciro. É uma decisão difícil, qualquer que seja a resposta pode estar correta de acordo com o contexto. Mas a maioria dos estudiosos concorda que se refere a Ciro, o rei que uniu os medos e os persas em uma força de combate que conquistou a Babilônia e que se aproxima mais do contexto histórico vivido e profetizado por Isaías. Documentos seculares e sagrados apresentam Ciro como sendo justo e bom, especialmente porque ele realizou os atos justos de vingança contra a Babilônia e de libertação do povo de Israel do cativeiro. Enfim, à medida que Deus convida as nações distantes para virem a ele, ele vai descrevendo como domina e rege a história de todas elas. Ele tem um plano traçado para a história humana e até mesmo para as nossas vidas individualmente e direciona os eventos em direção ao cumprimento do seu propósito eterno. Quando as nações perceberam quem era o Deus de Israel, ficaram aterrorizadas. Mas os versículos seguintes mostram como esse terror não os levou ao reconhecimento do poder do Deus de Israel. Assim como os marinheiros, no navio em que o profeta Jonas estava, invocavam cada um ao seu Deus, assim cada nação se voltou para a fabricação de mais alguns dos seus ídolos, provavelmente com o propósito de usá-los como proteção. Eles deixaram o medo afastá-los de Deus. Em vez de se renderem à sua majestade, ao seu poder, eles se afastaram dele e fizeram ídolos de ouro para si. Nota-se uma certa ironia de Isaías no versículo 7, enfatizando que era preciso muito trabalho para se fazer um bom Deus. Se não fosse bem feito, aquele Deus ficaria cambaleando, talvez caísse e se quebrasse. Ainda hoje, as pessoas conseguem ver algo do poder e da glória de Deus, mas rejeitam isso e fazem os seus próprios deuses. Esta é toda a mensagem de Paulo no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Em contraste com as nações que rejeitavam a Deus, fazendo seus ídolos, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus e Deus estava trabalhando em seu favor. Apesar da sua antiga rebelião, Israel não havia sido rejeitado pelo Senhor. Eles não precisariam temer, pois Deus sempre estaria no controle. Ao ler esses versículos, podemos sentir o amor de Deus por seu povo e seu desejo de encorajá-lo a confiar nele quanto ao futuro. Em um dos comentários rabínicos sobre os 5 livros de Moisés, diz que os israelitas são chamados de verme porque o verme não fere, mas rói os cedros com sua boca macia, destruindo a madeira dura. Assim também, toda a força dos israelitas está na oração, pela qual ferem os ímpios deste mundo, mesmo que sejam fortes como os cedros. Note que a ideia de um verme está ligada ao nome Jacó, apontando para o seu passado de engano, mas a ideia do povo está ligada ao nome Israel.
Deus reafirma que seu povo não deveria temer, porque com a ajuda dele, nenhum obstáculo seria grande demais. O ponto era claro: nada, nem mesmo uma montanha, ficaria no caminho do povo de Deus. Em seguida, Isaías profetiza sobre os recursos abundantes que Deus prepararia para o seu povo, transformando o deserto num jardim. Em resposta ao clamor dos pobres e necessitados sedentos, Deus enviaria suprimentos milagrosos de água para eles. Deus tem recursos e suprimentos sobre os quais nada sabemos, e Ele tem prazer em nos suprir com os seus recursos ocultos. Quando tudo isso acontecesse, todos saberiam que aqueles suprimentos milagrosos de água e florestas no deserto seriam impossíveis sem Deus, e então ele receberia a glória por suas grandes obras. E então, finalmente, começa o julgamento. E como Deus é justo, ele não condenaria os falsos deuses das nações e aqueles que o adoram sem um julgamento justo. Deus deu oportunidade aos ídolos e seus adoradores para virem e apresentarem seu melhor argumento. Vale notar que este é o único lugar na Bíblia onde Deus usa o título Rei de Jacó. Deus desafiou os ídolos das nações a provarem que eram deuses de verdade. Ele questionou milhares de ídolos de diferentes tamanhos e formas, perguntando: o que vocês disseram sobre o futuro? Alguma das suas previsões se cumpriu? É claro que os ídolos não apresentaram seu caso e nem se defenderam, afinal, eram estátuas mudas que não podiam falar. Mas, em contraste com os ídolos que não podiam dizer nada sobre o futuro, o Senhor diz que traria Ciro, do norte, para conquistar os babilônios, que teriam conquistado Judá e Jerusalém e os levado cativos. Deus usaria Ciro para permitir que os judeus no exílio retornassem para Jerusalém e a reconstruíssem. Quem declarou todas essas coisas sobre um futuro tão distante? Certamente não foram os ídolos, eles não eram nada. E então, finalmente, temos o veredito do julgamento. Além de Deus, no grande esquema das coisas, toda a grandeza do homem não tem valor e todas as suas grandes obras são nada. E o que dizer dos ídolos? Suas imagens falsas e sem valor são todas vazias, ocas como o vento. Este capítulo está repleto de promessas de Deus ao seu povo. Deus reforça a sua autoridade com uma promessa. Quando Deus diz, eu farei, ele diz isso com toda a autoridade da sua onipotência. Mesmo conhecendo a nossa fraqueza e a nossa falta de méritos, ainda assim ele diz, eu farei. E ele sempre cumpre cada uma das suas promessas por amor do seu nome. E no próximo capítulo, o Senhor apresenta o seu servo a todos os povos, ou seja, ao povo de Israel e às nações até os confins da terra. E diz que esse seu servo será o mediador da aliança com o povo e também será a luz para os gentios. Será que você já percebeu de quem ele está falando? Então, não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!